Boa noite, meus amigos, boa noite. Colocar o carregador. Eu sou Juliana Bender. Eita. Estamos aqui para mais uma noite de estudos, mais uma noite de evangelho. Senti falta esses dias do nosso evangelho, mas foi por uma boa causa. Estava fazendo um curso profundo, só acabava às 9h30, 10 horas da noite. Aqui o nosso convidado já está aqui conosco. Deixa ele entrar. Boa noite, John. Boa noite, Cesso. Estava aqui sumida, mas voltei! Cadê o nosso amigo? Eu não estou te vendo. A imagem não está aparecendo. Oi, Oi, eu estou te ouvindo, mas não estou te vendo. Tá sem tá, imagem. Tá sem imagem. Tá a tela preta. Você está se vendo no seu celular? sim, Vamos tentar assim. Você sair e entrar de novo para ver? Por favor. pode ser, eu volto. Pronto. Deixa ele sair. Aí. A gente vai tentar mais uma vez. A gente já volta com esse impacto de tecnologia, né? Mas eu vai conseguir. Vamos lá. Tcharam, deixa ele entrar de novo. Cadê que não tá aqui? Ele já vai entrar de novo. Vamos lá. Vamos aí. Vamos pedindo para os mentores responsáveis pela live, pelo nosso estudo aqui, para aqui. Dê tudo certo, dê tudo certo, dê tudo certo. A live vai ser ótima. A gente vai ter um bate-papo muito legal. E continua preto. Por quê, meu Deus do céu? Instagram, como é que pode? Agora sim. Ah, agora sim! Viva! Boa noite, Eric! Seja muito bem-vindo ao nosso Evangelho. Um prazer ter você aqui conosco. Por favor, se apresente para nós. Uma boa noite, muito obrigado pelo convite. Eu sou do canal Espiritismo em Kardec, né? No canal a gente faz estudos sobre a obra de Kardec, Revista Espírita. E é um prazer estar aqui e estudar o Evangelho, essa obra tão importante, né? Que bom que você está aqui conosco. Você é de onde? Eu sou do Rio. Ah, do Rio de Janeiro. Tem um pessoal grande do estado do Rio de Janeiro que vira e mexe e faz o evangelho aqui conosco. Mais uma vez, obrigada. Vamos falar hoje sobre obediência e resignação. Eu vou fazer a oração inicial e aí eu já te passo a palavra para você iniciar a, a sua palavra, tá bom? E já eu te passo a palavra, pode ser? Pode ser. Pronto, eu convido então aqueles que assim desejarem fecharem os olhos, fazermos uma respiração profunda, apenas para acalmar a mente. Retém um pouquinho e expira. E assim, relaxados, a gente conecta com a espiritualidade, pensa em Jesus, agradece. Muito obrigada, Senhor, por esses dias em que me proporcionou estudo, novos conhecimentos. E esses dias e que hoje reiniciamos, retomamos os estudos. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade de estar aqui mais uma vez retomando os estudos com a presença do amigo Eric, para que possamos manter esse trabalho de divulgação do seu evangelho. Inspira-nos, Senhor, guia-nos, Senhor, para que possamos trazer esse evangelho
de forma alegre, empática e consoladora. Ser conosco, Senhor, hoje e sempre, graças a Deus. Então, Eric, Graças a vamos Deus. lá. Fique à vontade, meu amigo. A palavra é sua. Excelente. Então, a gente pensou estudar, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, obediência e Isso. resignação, né? E então eu pensei em ler uma mensagem do Lázaro, né, do Espírito Lázaro. Pensei em ler e ir comentando, né? Sim, sim, fique à vontade. Então, no item 8 começa dizendo: a doutrina de Jesus ensina, em todos os seus pontos, a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundem com a negação do sentimento e da vontade. Né? Então, muitos confundem a obediência e a resignação com a negação do sentimento e da vontade, né? Como se fosse algo passivo, aceitar passivamente o sofrimento e as questões da vida, né? Mas Kardec vai dizer que é o contrário disso. Ele vai colocar o seguinte: a obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração, forças ativas ambas, né? Então ele coloca que a obediência não é uma obediência cega, né? Como uma fé cega, algo sem a razão, né? Ele diz a obediência é o consentimento da razão, né? Então você não simplesmente aceita, né, as questões, as vicissitudes da vida, né, sem uma razão por trás, né, sem compreender por que a gente passa por essas questões, né? E a resignação é o consentimento do coração, né? Então você compreende, né, pela razão e também aceita pelo coração, né, pelo sentimento, né? Então tem essas duas questões aqui, né? Então não é simplesmente algo cego, dado, aceito cegamente, né? Você compreende o porquê disso, né? É como, por exemplo, uma comparação, um pai que está ensinando para um filho, né? O pai não deve simplesmente impor aquilo de maneira cega, ele deve explicar o porquê que o filho deve aceitar aquilo, né? Por que é melhor dessa forma e não de outra, né? Da mesma forma, a gente para com Deus, para com as leis naturais, né? E ele diz que são forças ativas, né? Não é algo simplesmente passivo, não é aceitar o sofrimento tristemente, né? De maneira passiva, mas é algo ativo, né? Uhum. Ou seja, a resignação é aceitar o que não pode ser mudado, né? E tentar mudar também o que pode ser mudado, né? Não simplesmente aceitar a coisa como um fardo, né? Mas compreender o motivo, né? Que estamos no processo evolutivo, que isso faz parte da nossa evolução. Uhum. E ele continua: porquanto carrega um fardo das provações que a revolta insensata deixa cair, né? Então, é o contrário da revolta, né? Da revolta contra as leis de Deus, contra Deus, né? Então, ao invés de você se revoltar, cair no murmúrio, né? Você tem a resignação e a obediência como esse consentimento da razão e do sentimento, né? Eu diria assim, a, a, a obediência, né? Aquela coisa do intelectual. Não, eu tenho que aceitar, né? Tenho que aceitar. E aí eu vou tentando não me revoltar. Mas a resignação é quando eu sinto, né? Aqui dentro do coração, assim, na minha mente, que já está, que realmente tem uma razão de ser, que tem um porquê. Eu posso até não lembrar o passado, né? A gente não necessariamente lembra do passado, mas lá no fundo a gente tem aquela calma, aquela paz de que não, se aconteceu é porque tem que ser. Isso me lembra muito, muito o Paulo e Estevão, né? O que Gesiel sofreu com Abigail e o pai, logo no início do livro, que eu e o Eduardo Ladeira fazemos o estudo do livro às sextas-feiras. E na época, lá do primeiro capítulo, isso chamou muito a atenção, que eles não se revoltaram e eles simplesmente obedeceram e resignaram. Eles obedeceram como racional. Não, nós sabemos que há uma razão. Não sabemos qual, só sabemos que existe. E de coração eles sentiam uma paz
de estar passando por uma provação que Deus quis assim, em que no entender deles, no sentimento deles, estava tudo certo. Tanto que, no caso de Gesiel, por exemplo, feito escravo, ele cumpria, ele falava do Deus dele, ele tratava todo mundo bem, inclusive o seu algoz ele tratava muito bem. Ele foi destinado a cuidar de um outro, de um grande romano, de um alto cargo romano, e ele cuidou como se fosse ele mesmo, como se fosse o pai dele, como se fosse a irmã dele. Então, isso para mim é prova de resignação. Ele não se revoltou pela escravidão, porque ele estava escravo e que podia morrer. Ele simplesmente cuidou, fez o que era certo, com sentimento de amor por aquele homem. Então, ele fez o que era certo, obediência, e com sentimento de amor pelo rapaz, que seria a resignação no meu, como um exemplo, né, que a gente pode trazer. Exatamente, exatamente. Então essa aceitação pela razão e pelo sentimento, né? Não basta apenas compreender racionalmente, nem só o sentimento, né? Tem que ter as duas coisas, né? A obediência e a resignação, a compreensão pela razão e pelo sentimento, né? E a doutrina espírita traz essas duas coisas pra gente, né? Traz a compreensão racional, porque é uma fé raciocinada, e traz também o sentimento, né? Então, é aquilo que diz, né, o Espírito da Verdade, né? Amai-vos e instruí-vos, né? A razão e o sentimento e a razão, né? Essas duas Isso forças, né? mesmo. Aí, continuando, se diz, né? O pusilânime não pode ser resignado, né? Do mesmo modo que o orgulhoso e egoísta não pode ser obediente, né? Então, o pusilânime seria aquele que tem medo, né? Então, ele diferencia, né, o medo da resignação, né? Então, a resignação não é o medo, né? Não é algo passivo, como a gente falou. É enfrentar ativamente os problemas, aceitar o que não pode ser mudado e mudar também o que pode ser mudado. Aí ele fala do mesmo modo que o orgulhoso e egoísta não pode ser obediente, né? Então, o orgulho e o egoísmo também não pode estar envolvido com a obediência, né? Esse orgulho e egoísmo seriam esses vícios que Kardec coloca como vícios radicais, né? Que estão na origem de todos os outros vícios, né? O egoísmo e o orgulho dão origem a todos os outros vícios, porque eles originam todos os outros vícios, né? Sucessivamente. Aí coloca Jesus. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Então, aqui coloca Jesus como o modelo, né, desses vícios, né? E a gente sabe que Jesus é nosso modelo e guia da humanidade, né? O espírito mais puro que já encarnou na Terra. E ele traz como modelo todas essas virtudes e esses sentimentos que, como diz aqui, a antiguidade material desprezava, né? Então, na antiguidade se prezava pela força, né? Porque era mais forte, né? Pelo guerreiro, vamos dizer assim. E Jesus não, ele veio né? Como um exemplo de caridade, de perdão, né? Os próprios judeus pensavam no Messias como um guerreiro que ia libertar o povo judeu do Império Romano, né? Mas não, ele veio como um exemplo de caridade, de obediência e de resignação, né? Isso mesmo. Então, essas duas virtudes são, né, Jesus traz como exemplo maior, né, na figura dele. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia no desfalecimento da corrupção. Veio fazer que, no seio da humanidade deprimida, brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal, né? Então ele veio no momento onde a sociedade ali estava afundada na corrupção, como diz aqui, né, nos vícios, né? E ele veio trazer esse exemplo, né, de renúncia, né, de sacrifício próprio em prol dos outros, né? Então Jesus foi esse modelo maior, quem sabe, né, que é o guia do planeta Terra. Ele veio com essa missão, né, um espírito puro, elevadíssimo, mostrar o caminho, né, como modelo e guia. Isso. Realmente, quando a gente lê A Caminho da Luz, quanto que Emmanuel narra a, o objetivo
de que Deus permitiu que o Império Romano existisse, né? Que era para unificar, tornar, criar mesmo uma sociedade única, não países isolados, mas sim criar uma civilização única. Só que por conta das paixões e do orgulho, do egoísmo e da pusilanimidade, do medo e de todos os conflitos existenciais, a concupiscência, a vontade de ganhar mais dinheiro, independente, mesmo que fosse roubando, mesmo que fosse tirando do outro. Então, eles se deixaram levar por essas paixões e aí criou, ainda sobreviveu não sei quantos séculos como dominante, mas que um dia chegou a hora de encerrar. E aí, quando Deus disse, está lá em A Caminho da Luz, né? Quando Deus disse, chega, chegou, né? Chegou o fim. E aí a gente vê bem mesmo essa coisa da pusilanimidade, do medo, do orgulho e do egoísmo reinando e que não tinha como ser obediente e resignado, né? O quanto que eles... Tem um filme chama A Ressurreição, com Joseph Fiennes. É Joseph Fiennes? É um Fiennes, é um dos dois irmãos. Eu acho que é Joseph Fiennes. E aí, ele é um centurião romano, determinado por Pilatos para encontrar o corpo de Jesus. Porque ele não queria que ficasse com essa historinha de que Jesus ressuscitou. E é por isso que o nome é ressurreição, né? De que ele tinha que achar o corpo para provar que Jesus não ressuscitou coisa nenhuma, que aquilo tudo é mentira. E aí, neste processo de procura do corpo, ele encontra o espírito. E aí a gente vê todo o processo dele de então se renovar, tirar o seu orgulho e deixar a obediência e a resignação reinar. É lindo o filme, muito legal. Indico a todo mundo a resignação, não, a ressurreição. Indico a todos assistirem porque é fantástico. Excelente, eu não conheço, mas vou procurar para assistir também. Pronto. Assista que eu acho que você vai gostar, né? Não conheço seus gostos, mas eu acho que você vai gostar. Excelente. Então, vou continuar lendo Sim. aqui. Eu estou lendo aqui no Kardecpedia, que Uhum. é o site que tem as obras de Kardec. Aí diz aqui, cada época é marcada, assim, com o cunho da virtude ou do vício que a tende a salvar ou perder. A virtude da vossa geração é atividade intelectual, o seu vício é indiferença moral, né? E aqui é bem interessante, né? Uhum. Sabe lá no livro dos Espíritos, na Lei do Progresso, fala que o progresso intelectual precede o progresso moral, né? E a gente sabe que o progresso intelectual na humanidade progrediu bem mais do que o moral, né? A gente tem hoje mais do que nunca avanço da ciência, medicina, tecnologia, mas a moral Uhum. não evoluiu tanto, né? A gente sabe que vai chegar um momento que vai se equilibrar o progresso moral e intelectual, né? Como duas asas, né? Tem até essa metáfora que o Emmanuel usa, Uhum. pelo que eu lembro, que vão se equilibrar em algum momento, né? Mas por enquanto a humanidade caminha muito mais intelectualmente, né, do que moralmente, né? E aí no livro dos Espíritos, Kardec vai dizer que isso é uma civilização incompleta, né? Uhum. Porque a civilização completa é só quando vier o progresso moral também e chegarmos no mundo de regeneração, né? Então, e Kardec estava vivendo no século XIX o tempo das luzes, né, no tempo da atividade intelectual mais do que nunca, enquanto que a indiferença moral também reinava naquela época, né? Então, é preciso pensar nessas duas asas, né, vamos dizer assim, nesses duas alavancas do progresso, tanto a inteligência quanto a moralidade, né? Uhum. Não apenas evoluir num sentido apenas, né? Isso. E aí ele continua, digo apenas atividade porque o gênio se eleva de repente e descobre por si só horizontes que a multidão somente mais tarde verá, enquanto que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época.
né? Então, você tem sempre gênios, né, como diz aqui, pessoas, espíritos elevados que vêm reencarnar de tempos em tempos, né, para fazer a humanidade progredir mais rápido, né? Mas tem também os esforços múltiplos das pessoas, né? Para fazer com que a humanidade progrida, né? E esses esforços estão mais voltados ao intelecto, né, do que à moralidade no mundo que a gente vive, né? Então, que nos esforcemos também para a reforma moral, né, pelo cultivo das virtudes, né, e enfim, por acabar com do orgulho, do egoísmo. Aí que ele continua dizendo: submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Né? Então aqui ele usa a obediência, né? Obedecer à grande lei do progresso. Né? E a gente sabe, como a gente viu, a obediência é o consentimento da razão. Né? Então a gente obedece porque a gente compreende. Né? A gente compreende que é uma lei da natureza, que é uma lei natural, e que, portanto, pela razão a gente compreende, por isso a gente progride. Né? Aí ele continua dizendo: ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento. Ai dele, porquanto nós, que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látego, né? E lhe subteremos a vontade rebelde. Né? Então, ele usa aqui uma metáfora, né, de que não os espíritos, né, mas a lei de Deus, a lei da natureza vai para aquele que permanece estacionário, né, o preguiçoso, como diz aqui, a lei sempre vai impulsionar esse espírito aplicando, alfinetando, vamos dizer assim, né, impulsionando ele pelo progresso. Quando o Ui, ficou sem som. ficou sem Agora som, sim, agora voltou. Deu uma interferência assim. assim, quando o espírito permanece preguiçoso, estacionário, como diz aqui, não os espíritos, mas a lei natural aplica esse impulso, esse sofrimento, mas com o espírito acelerar seu adiantamento, não permanecer estacionário, né? Permanece estacionário, mas para alavancar o progresso, né? Aí ele diz que por meio da duplação do freio e da espora, né? Ou seja, por esse posicionamento, né? Como se fosse um alfinete mesmo que fizesse o espírito progredir e se encaminhar para o progresso. Toda resistência orgulhosa terá de, cedo ou tarde, ser vencida. Então, cedo ou tarde, o espírito percebe, né? Ele excede, ele deixa do orgulho, né? E percebe a necessidade do progresso, a necessidade de se adiantar, de progredir, né? O mais preguiçoso, o mais estacionário, uma hora ou outra sempre percebe essa necessidade, porque a lei do progresso é uma lei natural que serve para todos, né? Então todos uma hora ou outra percebem essa necessidade de evoluir, porque percebem que a felicidade só vai ser encontrada com o cultivo das virtudes, né? Então o espírito mais endurecido sempre vai perceber a necessidade da evolução, do progresso. E por isso que ele diz: bem-aventurados, no entanto, são brandos, pois prestarão dóceis ouvidos aos ensinos, né? Então, a obediência, a resignação também tem a ver com essa brandura, né? De ouvir os ensinamentos, né? De maneira dócil e receber isso dos espíritos, né? De ter essa humildade, né? De se despir do seu orgulho para aceitar o ensinamento que vem do alto, dos espíritos, né? E do fim todos os guias, né? Que encarnaram. E é isso que o Lázaro coloca aqui nessa comunicação, né? Paris, 1863. Né? Então, enfim, em suma, fazendo um resumo, né? Acho que essa aqui lá do começo resume tudo, né? A obediência ao consentimento da razão, a resignação ao consentimento do coração, forças ativas ambas. Né? Então, são duas forças que não são algo passivo, né? Não é algo simplesmente que a gente precisa aceitar o sofrimento de maneira triste e
uma atividade, mas que é um consentimento ativo pela razão e pelo sentimento, Uhum. né? Isso. A Fabi 9464 escreveu aqui assim: para mim, aceitar o que não pode mudar já é uma forma de obediência, que tudo faz parte do nosso processo evolutivo. Interessante, Fabi. E ela também complementou aqui embaixo que o espírito precioso, preguiçoso, eu acho, né? Muitas vezes ele atrapalha a evolução dele e do outro. Cada um evolui por si, né? Assim, ele pode ser, no caso do outro, instrumento de prova de expiação, mas quem se deixa atrapalhar é a própria pessoa, por escolha, né? Por livre-arbítrio, exercício de livre-arbítrio. Mas, sim, o espírito preguiçoso, ele atrapalha a própria evolução, sim, que é o que Kardec Kardec não, Lázaro, né? Tá trazendo aqui para nós. E a preguiça, eu diria assim, porque é tão gostoso ficar brigando, é tão gostoso ficar com esse sentimento de, como diz a Joana, no vitimismo, né? Não querer estudar, ler um livro é tão grande, dá tanto trabalho, eu sinto sono, e aí a gente vai ir para o centro, ficar uma hora lá para assistir uma palestra, às vezes a palestra é ruim, dá um sono, não, tudo é preguiça. Tudo isso é preguiça. Então, se a gente se força ficar em contato com ambientes saudáveis, com ambientes que nos inspiram ao trabalho, que nos inspiram ao conhecimento, a gente automaticamente vai sendo contagiado, vai sendo envolvido nessa esfera, nessa energia de leitura, de bons trabalhos, de olhar ao sofrimento do outro irmão, ser empático. Se a gente está nesses ambientes, a gente automaticamente vai sendo envolvido por essa esfera. Quanto menos eu vou, menos eu sou envolvido. E quanto mais eu vou, mais eu sou envolvido. Então, eu acho que a preguiça está muito aí. Que precisa da nossa doação, precisa da nossa iniciativa, né? Da nossa ação. Exatamente, né? Então, é exatamente isso. A preguiça ela pode vir tanto, como você falou, na questão do estudo, quanto na questão da reforma moral, né? Então, é preciso. E por isso que a preguiça não combina com a obediência e com a resignação, né? Porque, como diz ali, são duas forças ativas, né? Não são duas forças passivas, né? Então, é preciso para qualquer reforma moral, né? Tirar essa preguiça e se reformar moralmente, né? No livro dos Espíritos se diz que muitas das vezes é preciso para nos reformarmos moralmente é preciso menos vontade do que parece, né? Que às vezes basta pouco, né? Mas é que a gente se compraz nesses vícios e acaba permanecendo neles, né? Por preguiça, por comodismo, né? Até Permanecer. quando o Lázaro fala do Mas freio da espora, né? Eu penso muito assim na prova e expiação. exato, a prova e a expiação são esses agulhões, né, que nos fazem progredirmos, né, que nos impulsionam, né. Então não é simplesmente sofrimento pelo sofrimento, mas o que vai resultar daí, né. Tem até no Evangelho tem um capítulo que fala do bem e mal sofrer, né. Sim. Não basta apenas sofrer, mas como se sofre, né. Uhum. Então esse é como vai ser aproveitado esse agulhão no sentido de nos impulsionar para o progresso, né. Uhum. Isso mesmo. Exatamente. Em resumo, então, né? É preciso vontade, força de vontade e vontade pequena. Basta uma pequena vontade, que é o que está lá no livro dos Espíritos, né? Para que a gente tome a iniciativa, né? De buscar uma casa, de tomar passe, começar a assistir palestras aqui na internet mesmo, no YouTube, no Instagram, no Facebook, enfim, em qualquer rede, mas buscar estar em contato com boas influências, para que a gente então comece a ser inundado por essas boas influências.
Exatamente, né? Ter boas leituras, bons pensamentos, né? Ver bons conteúdos na internet, né? Você, ah, e sempre o recurso da prece, né? Bons pensamentos, sempre dialogando com o nosso anjo da guarda, né? Porque o nosso anjo da guarda é um espírito necessariamente superior que tem a missão de velar por nós, Uhum, né? Está disponível aí para a gente e a gente precisa se utilizar desse recurso, né? Que Deus nos deu, uhum, né? Que ninguém está sozinho, né? Temos sempre esse auxílio desse espírito amigo, né? uhum. E sempre utilizar esse recurso da prece, né? Isso mesmo. Para favorecer o autoconhecimento, Uhum. né? Que como diz lá no livro dos Espíritos, conhece-te a ti mesmo, e Agostinho diz, né? Sempre passar em revista o dia para saber o que a gente fez e o que a gente não fez, né? Para ver o que a gente precisa corrigir ainda e nos melhorarmos, que esse é o objetivo, né? Isso aí. Isso aí, meu amigo. Acho que cumprimos o capítulo, que ele é pequenininho nesse item. Eu gostaria então de pedir que você fizesse as considerações finais, fizesse a nossa oração final. Poderia, por favor? Excelente, sim. Então, queria agradecer bastante, foi muito bom, muito obrigado mesmo, né? Excelente. Então, vamos fazer a prece, né, de Uhum. encerramento. Que Deus possa nos enviar os bons espíritos para sempre nos auxiliar, sempre estar conosco, dando pela intuição, pela inspiração, nos enviando bons fluidos, fluidos salutares, que possamos cada vez mais aprender dessa doutrina consoladora, desse consolador prometido pelo Cristo, e que possamos continuar progredindo sempre, cada vez mais em direção a Deus, e que possamos progredir pela obediência e resignação, ativando essas duas formas do progresso intelectual e moral para ascender em direção ao Pai. Que possamos ficar em paz essa noite e que possamos ter sempre em mente o modelo de caridade maior, Jesus, que nos ensinou a caridade, a benevolência, a indulgência e perdão das ofensas, e que possamos continuar progredindo sempre. Que Jesus esteja conosco, hoje, agora e sempre. Assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, obrigada, Eric. Mais uma vez, obrigada a todos que nos acompanharam, a todos que irão assistir depois. Muito obrigada. É muito bom estar de volta. Obrigada a todos que nos assistem sempre e que me apoiaram aqui esses dias que eu estive afastada. Pessoal, obrigada. Eric, obrigada. Até a próxima oportunidade. Boa noite, gente. Boa noite, Eric. Tchau, tchau.